Agora nós vamos falar um pouco sobre o spin dos elétrons no átomo e qual a consequência, quais são os fenômenos que são influenciados pelo spin. Né? Bom, quando nós tratamos da resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, nós observamos que as funções de onda que descrevem os estados quânticos, elas são funções das três coordenadas do espaço, e essas três coordenadas dos espaços estão associados a três números quânticos, né? o N, o L e o M, e há três grandezas físicas diferentes. Contudo, quando nós falamos em grandezas físicas relacionadas aos átomos, isso se refere a diferentes medidas, né, medidas independentes que nós podemos fazer a respeito de diversas propriedades que o átomo tem. E além das três grandezas, né, energia, momento angular orbital e componente Z do momento angular orbital, que podem ser medidas do átomo, né, podem ser coisas que nós podemos medir dos átomos, existe uma quarta medida, um quarto tipo de informação que nós podemos tirar dos átomos, que diz respeito ao que nós chamamos de spin, ou spin do átomo como um todo, ou, no caso, por exemplo, do átomo de hidrogênio, se referiria ao spin dos elétrons. E é claro que o spin do átomo vai ter a ver com o spin dos elétrons, né? Bom, o spin, o que vem a ser isso? Né? Ele é uma propriedade que foi descoberta no famoso experimento de Stern-Gerlach, que são dois físicos alemães, e esse experimento foi realizado em 1922. O que eles fizeram? Eles fizeram um feixe de átomos passar por um campo magnético relativamente forte, né? Então, aqui está um esquema de como que foi feito esse experimento, né? Então, se pegou uma amostra de prata e se aqueceu essa amostra de prata num forno. Quando você faz isso, se a temperatura for alta o suficiente, átomos vão se desprender da substância sólida, né? Seria uma espécie de aerosóis, no caso de prata, né? Devido a uma grande vibração molecular do sólido, né? Então, você vai ter átomos que vão vamos dizer, ficar soltos no espaço, e se você acelerar esses átomos com um campo elétrico, né, você pode gerar um feixe, ou talvez nem precisa disso, você pode aproveitar a própria energia cinética que esses átomos vão ter, né? Então, digamos assim, eu esqueço uma amostra de sólida, né, no caso foi a prata, vou ter átomos saindo. Se eu fizer um furinho nessa caixa, eu vou ter átomos, um feixe de átomos saindo dessa caixa. Aqui eu coloco duas placas com furos, né, para eu ter uma precisão boa a respeito da direção que esse feixe está seguindo, e faço com que esse feixe passe por um campo magnético, né? Então aqui eu tenho representado o polo sul do campo magnético e o polo norte aqui, né? Pode ser um eletroímã para gerar um campo magnético bastante forte, e quando foi observado que quando esse feixe de átomos passa por um campo magnético forte, ele vai deixar uma mancha aqui num material fosforescente, que eu posso colocar aqui, que vai representar que esse feixe sofreu um certo desvio, né? Bom, no caso vai ser uma interação de natureza magnética, porque o que está gerando esse desvio é um campo magnético. E isso nos faz pensar também que se eu tiver íons, né, átomos ionizados, porque certamente elétrons vão ser perdidos nesse processo de aquecimento, você não teria a força de Lorentz atuando aí, né? E sim, existe a força de Lorentz, o Q v vetor B, ela atua o tempo todo, mas
esse desvio não pode ser atribuído para a força de Lorentz, porque a configuração geométrica desse aparato é feita de tal forma a inibir o desvio lateral que eu teria, né, dos átomos devido à força de Lorentz, né? Então, para minimizar isso, se faz os polos, né, do ímã, do átomo ímã aqui, com formato de tal forma a criar um campo anisotrópico que inibe o desvio lateral desse feixe. Mas isso não quer dizer que a força de Lorentz não esteja atuando. Mas o desvio que é observado, ele não é condizente com a força de Lorentz, então tem que ser atribuída a uma outra coisa. Então, o que acontece é que quando se faz um feixe de átomos passar por esse campo magnético, uma parte dos átomos vão se desviar para cima e outra parte dos átomos vão se desviar para baixo. Então, isso no início, né? Bom, na época, 1922, ainda não tínhamos a nova teoria quântica, então ainda as propriedades ondulatórias da matéria não haviam sido descobertas pelos cientistas. Então, a concepção que se tinha que o átomo era uma bolinha, né? E os elétrons, esferas rígidas que giravam em torno do núcleo, né? Então, a explicação que foi dada a esse desvio é que possivelmente os elétrons dos átomos e o próprio átomo tinham um momento angular, né, devido à rotação em relação ao seu próprio eixo, né? Então, digamos assim que, por exemplo, um elétron passasse aqui por esse campo magnético. O que se imaginava naquela época é que esse elétron era uma bola rígida, uma esfera rígida que rotacionava em torno do seu próprio eixo. E quando nós temos uma carga que gira sobre o seu próprio eixo, ele cria em torno dele um campo magnético. Então, a interação do campo magnético com o campo magnético externo, produzido aqui pelo Stern-Gerlach, provocaria o desvio, né? E fazendo as contas, foi possível chegar no valor do momento angular que estaria relacionado a esse movimento de rotação, né? E se observou que esse momento angular seria aproximadamente igual a metade do H cortado, né? Da constante de Planck dividido por 2π. Como se tinha essa concepção do elétron girando em torno do próprio eixo, se deu o nome dessa propriedade de spin, né? Então, spin significa rotação em torno do próprio eixo. Mais tarde, com a nova teoria quântica e depois com o advento da eletrodinâmica quântica, esse modelo do elétron girando em torno do seu próprio eixo, ou átomo também girando em torno do seu próprio eixo para produzir o spin, foi abandonada, né? Então, todas as contas que se faz, toda a avaliação quantitativa que se faz, atribuindo o spin, esse valor de meio de H cortado, à rotação do elétron né, em torno do seu próprio eixo, ela chega em inconsistências. Então, se eu tiver a oportunidade de futuramente fazer uma série de vídeos sobre eletrodinâmica quântica, nós vamos ver isso em detalhes. Mas, admitindo-se que o elétron é uma partícula levando em conta que até hoje não se tem uma medida do tamanho do elétron, ou seja, quanto maior a precisão do experimento, pode ser um experimento de espalhamento que se faça para medir o tamanho do elétron, ele se mostra cada vez menor, ou seja, se o elétron tiver um tamanho, vai ser um tamanho extremamente pequeno. Então, imaginando o limite superior desse tamanho, para que o elétron tivesse um momento angular da ordem de meio de H cortado, a sua superfície teria que rotacionar a uma velocidade muito maior que a da luz. Muito maior não quer dizer uma vez e meia ou duas vezes, não. Centenas de vezes mais rápido que a luz. Então, com
o advento da eletrodinâmica quântica, que acontece em 1949, os físicos abandonaram a associação do spin com a rotação. Spin não tem nada a ver com rotação. O que nós dizemos hoje em dia é que o spin é uma propriedade intrínseca do elétron e dos objetos quânticos de modo geral. Quando nós vermos os vídeos, produzimos os vídeos de física de altas energias, nós vamos ver que todos os objetos quânticos praticamente têm um valor de spin, mas é uma propriedade intrínseca desses objetos quânticos que se comportam como se eles estivessem girando em torno do seu próprio eixo. Mas a atribuição do spin a uma rotação de uma carga em torno do seu próprio eixo também é prejudicada pelo fato de que partículas com carga nula também têm spin, né? De qualquer forma, isso, o fato também de aparecer dois feixes aqui, levou à interpretação de que o spin pode ter dois valores diferentes, né? Então, popularmente, nós chamamos esses dois estados, as duas possibilidades de spin para cima ou spin para baixo, né? Então, no caso aqui, o valor do spin pode ser de mais meio de EK cortado ou menos meio de EK cortado, né? Vamos ver um pouco mais de profundidade, o que significa para cima e para baixo, né? Como que isso teria sentido se a gente for levar em conta a teoria da relatividade, que não privilegia nenhuma direção no espaço, e o que significa o spin de fato, né? Bom, a primeira coisa que se configura quando você leva em conta os resultados do experimento de Stern-Gerlach é que o spin ele tem dimensão de momento angular e que a sua quantização se dá da mesma forma que o momento angular orbital da eletrosfera em torno do núcleo, né? Então, nós vimos anteriormente que o número quântico L, que dá o título dos chamados orbitais da química, né? Ou seja, o S, o P, o D, o F, são atribuídos, né? Estão relacionados ao momento angular orbital. Então, por exemplo, no estado S, a eletrosfera não rotaciona, né? O momento angular orbital dela é nulo. Para L igual a 1, que é o estado P, você tem uma rotação da eletrosfera, e para o estado D você tem uma rotação mais intensa da eletrosfera. Para F, mais intensa ainda. Então, quanto maior o L, mais intensa vai ser essa rotação. No entanto, é observado pelas soluções da equação de Schrödinger que o momento angular orbital, o L, né, ele se quantiza de uma determinada forma. E essa forma de quantização é a mesma do spin, né? É preciso fazer uma distinção, isso é muito importante, entre a grandeza spin, né, que é o momento angular que se mede por meio do experimento de Stern-Gerlach, e o número quântico associado ao spin. Então, a grandeza spin estaria aqui representado como sendo um vetor, né, que o momento angular é um vetor, e o número quântico de S, um S minúsculo, né, que é um escalar, né? Então, a quantização da grandeza momento angular intrínseco, o spin, se dá da mesma forma que a quantização do momento angular orbital, né? Então, ela é a raiz quadrada do número quântico S, que multiplica S mais 1, H cortado, né? Só que o único valor possível desse S aqui é meio, né? Quando nós estamos nos referindo a elétrons. Então, o spin do elétron é meio, nós falamos. Mas quando nós estamos falando isso, nós estamos nos referindo ao número quântico. Então, quando eu falo número puro, meio, eu estou me referindo ao número quântico, não ao valor da grandeza física spin. Então, aqui eu coloco meio, e aqui meio mais 1. Então, isso dá como resultado raiz quadrada de 3 sobre 2, H cortado. Isso é o valor da intensidade da grandeza spin de um elétron, tá? Lembrando o seguinte, embora o Stern-Gerlach tenham feito o experimento para átomos de prata,
os resultados são atribuíveis ao spin do elétron e também pode-se, hoje em dia se tem tecnologia para isso, fazer o mesmo experimento para um feixe de elétrons, né? Então você observa os mesmos resultados. Bom, da mesma forma também que o momento angular orbital, o spin ele tem uma componente z que é observável, né? Então a grandeza componente z do spin, ela é h cortado sobre 2, mas ela pode ser positivo ou negativo. Então, os resultados possíveis desse z poderiam ser mais h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2. Então, o que é spin para cima e spin para baixo se refere à componente z desse momento angular intrínseco. O valor do módulo dele só pode ter um valor que é esse. Né? O módulo do spin do elétron só pode ter esse valor. Agora, a componente z pode estar para cima ou para baixo. Agora aqui nós estamos colocando para cima e para baixo entre aspas. Por quê? Porque para eu determinar o spin, eu tenho que aplicar um campo magnético. E o cima e o baixo vai ser dado por esse campo magnético. A componente Z está associada a um outro número quântico que nós podemos chamar de ms. Né? Normalmente é chamado de ms. O m associado ao momento angular orbital seria um m índice L. Aqui nós temos um índice m índice S. E os únicos valores possíveis para esse número quântico ms é mais meio, menos meio, dependendo do sentido do spin quando medido pela aplicação de um campo magnético externo, como no caso do experimento de Stern-Gerlach. E outra regra de quantização, que é a mesma com relação ao momento angular orbital, é que o ms ele varia de menos s até mais s, ou seja, se o s é meio, então o ms vai poder variar de menos meio até mais meio. Ou seja, as mesmas regras de quantização que se aplicam ao momento angular orbital, que representa o quanto que a eletrosfera gira em torno do núcleo, também se aplicam ao momento angular intrínseco do elétron, o spin do elétron, que originalmente se pensava que corresponderia ao elétron girando em torno do próprio eixo. Né? E então o Sz, a componente Z da quantidade física spin, pode ser dado como sendo esse número quântico m índice S vezes o h cortado. Aqui nós temos uma observação muito importante de que o módulo do momento angular intrínseco do elétron, que vale raiz de 3 sobre 2h cortado, é diferente do módulo da componente Z, que seria h cortado sobre 2, ou seja, a componente Z não é igual ao próprio módulo do spin. O que isso significa? Significa que se nós formos representar graficamente a orientação do vetor designando a grandeza física spin, né, o momento angular intrínseco do elétron, você não tem que o spin está orientado exatamente na direção do campo Z, que, lembrando, é a direção do campo externo aplicado. Se o campo magnético é aplicado na direção Z, o que é a convenção, o spin ele tem um certo ângulo em relação a essa direção estabelecida como Z. Então, nós vemos que o módulo do vetor S, que é esse comprimento aqui, ele é diferente da projeção Z, que é esse comprimento aqui. Isso vale meio de h cortado, isso aqui vale raiz de 3 sobre 2 vezes h cortado. Então, isso é maior do que a projeção Z, o módulo é maior do que a projeção Z. Então, a única maneira de entendermos isso é admitindo que o vetor spin ele forma um certo ângulo em relação à componente Z. A direção Z estabelecida pelo campo externo aplicado. Aqui tem duas coisas importantes.
Uma delas é que só tem sentido falar em orientação do spin mediante a aplicação de um campo magnético externo. Na verdade, a única maneira que nós temos de medir o spin. Se você quiser medir o spin, necessariamente você tem que aplicar um campo magnético externo, né? E não importa qual seja a direção do campo magnético externo, o spin sempre ele vai se revelar de tal forma que a componente Z dele, ou seja, mais meio de H cortado ou menos meio de H cortado, né? Quer dizer que sempre o spin se orienta em relação ao campo magnético externo aplicado, formando um ângulo em relação a esse campo magnético externo, né? Então não é possível se falar spin antes da realização dessa medida, ou seja, antes de você aplicar esse campo magnético externo, né? Então nós nem ao menos, dependendo da interpretação da mecânica quântica que você leve em conta, nós não podemos nem ao mesmo admitir ou ter certeza que o spin exista antes de você aplicar um campo magnético externo. Embora, por exemplo, quando você tem a aproximação entre duas partículas que têm spin, uma vai ver o spin da outra como um campo magnético externo. Então, vai haver uma orientação dos spins dessas duas partículas, né, formando um par, devido ao fato de que uma exerce uma certa influência em relação à outra. Agora, uma partícula livre, que não está sujeita a nenhum tipo de campo magnético externo, não é nem mesmo possível dizer com certeza se o spin dessa partícula existe ou se ele surge em função da interação. Então, é um mistério ainda o spin para os físicos. É uma grandeza, vamos dizer assim, eminentemente quântica e que não tem análogo clássico, não tem análogo oriundo do mundo macroscópico, né? Então, daí a gente não tem uma visão clássica, muito bem formada a respeito do spin. Ele é uma grandeza diferente de todas as grandezas que nós temos uma correspondência do mundo macroscópico, né? O segundo ponto importante é justamente que nós não temos como extrair mais informação a respeito do spin. Particularmente, não há como nós determinarmos as componentes X e Y do spin. O único instrumento que nós temos para tirar alguma informação de spin é a aplicação de um campo magnético externo que só nos vai dar a componente Z. A única informação, aliás, que nós tiramos é sobre a componente Z do spin. Como nós não temos tecnicamente, né, nem teoricamente, como fazer a medida das componentes X e Y do spin, nós temos que admitir que o spin também se encontra no estado de superposição, ou seja, ele tem todas as direções X e Y, né? Ou seja, eu tenho que admitir que o spin, ao mesmo tempo, está em todas as direções, tem todos os valores de componente de X, desde 0 até o valor máximo, né, que é o seu próprio módulo, e da mesma forma na direção de Y. Existem alguns autores que seguem uma interpretação que a falta de medida, né, de possibilidade de medida das componentes X e Y, leva ao fato de que o spin estaria precessionando em torno do eixo Z, né? Contudo, essa interpretação ela não é muito condizente com o princípio de superposição. Se nós formos utilizarmos o princípio de superposição, nós vamos ter que admitir que essa flechinha aqui, esse vetor S, ele está para cá também e voltado para a folha externa no plano externo dessa lâmina, ou é interna, ou seja, desde que ele mantenha a sua componente Z, ele pode estar em qualquer orientação, aqui, por exemplo, ao mesmo tempo, tá?
Bom, finalmente, uma outra característica importante do spin, juntamente com as outras grandezas físicas que podem ser medidas do elétron no átomo, é uma correspondência entre os observáveis, né, aquilo que pode ser medido, as grandezas físicas que podem ser medido, e as coordenadas do espaço. Então, pela resolução da equação de Schrödinger, nós vemos que a energia é uma grandeza que tem a ver com o primeiro número quântico, o N, que está relacionado com a componente R da função de onda. O momento angular orbital, né, o Elan, ele está relacionado ao segundo número quântico, que é o Elinho, que vem do ângulo zenital, o θ. E a componente Z do momento angular orbital, né, o LZ, ele está relacionado com a coordenada φ, o ângulo azimutal. Então, cada uma dos observáveis, ou seja, cada uma das grandezas físicas que podem ser mensuradas do elétron no átomo, corresponde a uma coordenada diferente. Mas o spin, na verdade, aquilo que nós medimos com o experimento de Stern-Gerlach, que é a componente Z do spin, né? Então, a componente Z do spin se apresenta como um quarto observável, que corresponde a um quarto número quântico, que é o ms, né? E isso, levando a analogia entre coordenada e observável, corresponderia a uma espécie de quarta dimensão, né? Então, isso não é simplesmente uma extrapolação. Então, estou falando assim, já que cada grandeza física corresponde a uma coordenada diferente do espaço, o spin seria uma quarta coordenada. Não, existem argumentos mais fortes que apoiam, vamos dizer assim, o fato de que o spin estaria relacionado a uma quarta dimensão. Uma delas é que há vários indícios de que o spin é um fenômeno relativístico. E quando nós vamos para a relatividade, nós temos que considerar não apenas as três coordenadas espacial, mas o tempo também como uma quarta componente, o que forma o que nós chamamos de tetravetor espaço-tempo, né? Então, vamos dizer assim, os fenômenos relativísticos, eles são descritos dentro de um espaço de 4 dimensões e faria todo sentido, então, acreditar que, de fato, o spin está relacionado com uma quarta dimensão e que, de fato, ele tem alguma coisa a ver com uma correção relativística, né? Então, é uma grandeza que se apresenta devido a fenômeno relativístico associado com o átomo, né? Ou com as partículas de um modo geral, né? Mas não é só esse argumento. Nós temos também diversos momentos, principalmente na física nuclear e na física de partículas, conforme nós veremos nos próximos vídeos, em que existem termos associados ao spin que vão com uma potência, depende de uma potência, que somente pode ser explicado geometricamente dentro de um espaço quadridimensional. Então, existem vários argumentos que nos fazem pensar no spin como relacionado a uma quarta componente espacial. E da mesma forma, quando nós formos enveredar pela física de altas energias, né, chamada física de partículas, nós vamos ver que há outras propriedades que também estão associadas a uma descrição multidimensional da física.